Olá, já comecei a gravar aqui a aula. Vamos só dar mais 2 minutinhos e a gente já começa. Oi, sejam bem-vindas nessa tarde maravilhosa. Vamos começar mais uma aulinha especial. Bem-vinda, Dulce Maria. Espero que meu áudio esteja bem para todas. Qualquer coisa, se ficar baixinho, vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá, minhas queridas. Como já está gravando, vamos começar no horário certo, né? Já começou um pouquinho atrasado. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Agosto iniciou. Não sei vocês, mas quando entrou agosto, parece que a gente me veio assim, tipo, como assim? Agosto? Mês 8? Como assim? E a gente passa voando, né? Passa muito rápido. E com isso vem alguns questionamentos, né? Vem perguntas para saber, tipo de orientação mesmo. E tô fazendo aquilo que eu estava me propondo no início do ano. Que foi, o que que aconteceu até agora, né? E aí vem ideias de projetos, de sonhos vindo à tona. Então, não sei como é que tá sendo para vocês, mas toda virada do mês dá um sustinho. Mas isso é bom, né? Essa avaliação constante. Então, vamos lá. O encontro de hoje, a gente vai falar sobre. Vamos começar falando da parábola da dracma perdida. Você sabe o que é uma dracma? Você sabe o que é uma dracma? Dracma é uma moedinha de prata. Resumindo bem, né? Aquelas moedinhas antigas, que equivalia a 10 denários, se eu não me engano, que era o salário diário de um trabalhador. Então, eu coloquei ali a imagem da mulher bem preocupada, né? Procurando em sua casa a sua dracma perdida. Então, Jesus contou essa parábola contando que ela tinha 10 moedas, né? E ela havia perdido uma. Então, ela foi diligente em procurar aquela uma que havia se perdido. Onde que a gente encontra isso? Lá em Lucas 15. Olha lá no versículo 8. Ó. Aí Jesus fala assim: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, como ela está fazendo ali, não varre a casa e não busca com diligência até achar? Vão prestando atenção nesses símbolos que vai dando na parábola, tá? Vão prestando atenção aí em tudo que tá explicando, os detalhes, né?
os detalhes super importantes da parábola. E aí, depois ele fala: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E ali no 10 diz: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Ok, tão curtinha essa parábola, mas pode nos dizer e nos ensinar tanta coisa, né, mulherada? Eu gosto de sempre ir além, imaginar o contexto atual, imaginar outros exemplos, aprofundar. Porque por que que a gente recebe as coisas e trata de modo supérfluo, de modo superficial, desculpa? Por quê? Por que que tem que ser tudo raso? Tudo na vida vem com significados, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é que a criação do mundo já foi feita com vários simbolismos, né? Com várias etapas, com sinais que Deus vai dando em tudo, em todas as coisas mostram que há um Deus, que há um propósito por trás das coisas, que há um significado por trás das coisas. Então, com as parábolas, às vezes a gente lê um versículo das Escrituras, mas naquele versículo a gente consegue encontrar muitos tesouros. Já aconteceu isso com vocês? De perceber coisas, de olhar com outros olhos. Então, na nossa vida, a gente também tem que estar atento a essas coisas, porque quantas coisas a gente perde, né? Uma dracma perdida, quantos tesouros, quantas moedinhas preciosas a gente perde no dia a dia, porque a gente não está com os olhos atentos. A gente acha, ah, não, aquilo ali é bobagem, aquilo ali é simplesinho, é um detalhezinho, mas aquele detalhe pode se encontrar os mistérios de Deus para a tua vida, né? Aquelas respostas que tu tanto busca e anseia. E aí, gente, vamos ver então um pouquinho do significado dessa parábola. Basicamente ali, o que Jesus está falando é sobre aquela alma arrependida, né? Aquela alma que estava perdida, estava em caminhos tortuosos, tinha se afastado da verdade, e quando essa pessoa se arrepende, a alma, para Deus, cada alma é muito valiosa. Então, imagina cada alma que se arrepende, há uma alegria nos céus. Então, quando fala ali, ó, que ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência até achar. E quando encontrou, né, essa verdade ou esse parente que estava perdido, essa alma que estava perdida, ela ficou tão feliz que ela chamou as amigas e vizinhas, que podemos dizer, né, que são os anjos de Deus, os ministradores, que se alegram muito quando nós encontramos aquilo de valioso, quando nós nos voltamos a Deus. Então, há muita alegria nos céus quando uma alma se arrepende, quando as dracmas são achadas, tá? Então, basicamente, é isso. Então, basicamente nessa parábola é alguém que se afasta dos caminhos de Deus, né? Porém, vamos adiante, vamos um pouquinho mais para ver como é que isso pode se encaixar ainda mais na nossa vida. Vamos passar. E aí, então, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana com um tal senhorzinho chamado Aminadab. Quem já ouviu falar nele? Essa história foi uma leitura rápida que eu fiz de manhã. Quem lembra lá da mentoria Filhas de um Rei, que eu dei um plano prático para as mães, né, principalmente as mães, as mulheres, aplicarem no dia a dia para se conectarem com os céus todos os dias. Quem lembra? O plano prático era pegar ali um. Eu vou resumir, tá? Porque tá lá na aula completa. Pegar um assunto, né? Alguma coisa que vem na mente, algum tema, e aí então tu vai procurar referências, e naquelas referências tu vai estudar um pouquinho no teu dia, de manhã, de tarde, a brecha que tu consegue ali durante a tua rotina, tu vai estudar e aquilo tu vai guardar no teu coração e vai ficar ponderando ao longo do dia, né? Então, isso é um plano bem resumido, bem prático. Então, basicamente comigo foi assim. Eu tive um tempinho antes de sair para minha consulta. Eu peguei ali as escrituras, li. Eu não tinha ponderado antes no assunto, mas dessa vez eu abri de forma aleatória, tá?
a Brin Elamã 5, que conta essa história que tem o Aminadab no meio. Gente, poderia ter lido de forma muito superficial, muito rápida, como eu já tinha lido outras vezes essa passagem, mas dessa vez eu consegui olhar, ler, ponderar naquilo e conseguir extrair grandes conhecimentos para mim, que até agora eu estou impressionada pensando o tanto de coisa que eu consegui extrair dessa história e que eu ainda posso extrair mais, tá? Então eu quero compartilhar com vocês. Falamos da mulher da dracma perdida, né? Que depois eu vou voltar ali nela, tá? Vamos falar de uma outra dracma perdida, que é uma pessoa, e como essa pessoa conseguiu resgatar outras dracmas perdidas na história. Tá, então resumindo, Nef e Lehi eram dois missionários, muito convictos, muito fiéis, que foram para o campo inimigo. E lá eles foram aprisionados, né? Tá lá em Elamã 5, tá? Depois vocês leem lá e peguem mais detalhes. Eles foram aprisionados, foram maltratados. E aí tem uma sequência de fatos. Primeiro que eles foram envoltos em fogo. Então eles ficaram envoltos como se fosse por fogo, mas eles não se queimavam. As pessoas, aquele foi o primeiro milagre que aconteceu. Então as pessoas, né, os guardas, as pessoas que estavam ali raivosas, já viram aquilo e já começaram a temer um pouco. E aí, depois disso, eles começaram a conversar, né? Receber revelação, e os outros em volta não entendendo, e aquele caos todo. E aí, gente, o segundo fato foi que teve uma nuvem de escuridão que encobriu eles. E essa nuvem de escuridão, ó, vão percebendo os simbolismos. Nuvem de escuridão que encobriu eles, encheu de terror e medo. Foi uma nuvem tão densa que, que cobriu tudo e se apoderou um medo deles. Porque imagina, quantas vezes na nossa vida a gente não está encoberta de nuvens negras, né? Nuvens que vêm e parece que encobre tudo, e a gente fica com medo e fica paralisada, né? Então vamos percebendo, captando os sinaizinhos aí. Aí mais um fato que aconteceu, eu tô dando meio que uma sequência para vocês. Veio então a voz dos céus, uma voz dos céus que dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. E eles perceberam o que, gente? Que essa voz não era ruidosa, não era barulhenta, não era forte, era uma voz mansa, não tinha nada ruidoso, tá? Semelhante a um sussurro. Só que é um sussurro que penetrava até o âmago deles, até lá o fundinho da alma deles, tá? Então era uma alma mansa, mas poderosa. Será, gente? Agora eu pergunto para você, será que todos ouvem essa voz mansa e poderosa na vida, no dia a dia? Vocês acham que todo mundo consegue ouvir? Principalmente naqueles momentos turbulentos da nossa vida? E aí, então, eles perceberam isso. E depois vem, então, a segunda vez que a voz veio dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu se aproxima, parem de fazer mal aos meus servos, né, que eram os missionários na Eflei. E aí depois veio a terceira vez, essa voz dos céus, terceira vez, tá? E aí eles ficaram imobilizados de medo. Apesar das palavras maravilhosas que eles ouviram também, na terceira vez, veio advertência, mas veio palavras maravilhosas. Então, apesar disso, eles ficaram imobilizados de medo. Por que será? Por que será que eles se paralisaram de medo? Será que foi por causa da consciência deles? Eu tenho para mim que foi por causa do peso da consciência deles, dos erros, né? Que veio à tona tudo. É a situação que eles se encontravam, né? Então veio esse medo que travou. E aí, então, eis que entra o nosso personagem querido, que é o Aminadab.
que aconteceu? Ele, desde o início, estava prestando atenção. E quando isso tudo aconteceu, gente, sabe o que ele fez? Ele se voltou, ele juntou as forças do corpo dele e se voltou o corpo e o olhar para Néfili, para aquela situação. E aí ele percebeu o que estava acontecendo, ele enxergou. E aí ele enxergou que eles estavam com o rosto resplandecente, falando com alguém assim, direcionados a alguém que parecia vir do céu. E aí o que ele fez? Ele guardou para ele? Ele guardou só para ele isso? Ele pegou, bradou, convidou os outros, toda a multidão, para também se voltarem e olharem. Ai, gente, que coisa mais linda isso, porque fico pensando, quando se apoderava, quando eram experiências espirituais muito fortes, isso suga energia, né? Eles caem por terra, eles desmaiam, eles ficam fracos. Aminadab, ele recuperou, juntou as forças dele para se voltar, olhar o que estava acontecendo. Depois disso, ele bradou, ele ainda juntou mais forças e bradou para a multidão. Ei, olhem aqui, olhem isso, vocês precisam olhar isso. E a multidão que fez? Se voltou, a multidão ganhou forças, olha que legal, isso já mostra o propósito do Aminadab ali naquela situação. Deus sabia o que ele estava fazendo, e Deus então deu uma porção da energia para a multidão, porque diz ali que eles receberam força para se voltar e olhar. Olha só quanta coisa, tá? Vamos seguir. Eles olharam, viram que tinha mais coisa acontecendo, mais milagres acontecendo, né? Experiências celestiais. E aí a multidão, o que fez? Pediu orientação para Aminadab. Eles pediram orientação para quem? Para aquele homem. E olha só que interessante, quem era esse Aminadab? Ele já tinha sido membro da igreja. Ele pertencia à igreja, só que ele havia se perdido. Aí está um detalhe muito importante dessa história. Ele já tinha conhecido a verdade, só que ele tinha se afastado, havia se perdido no caminho. Então ele não tinha mais contato. Tanto é que ele estava como um dos que estavam perseguindo os missionários, né? Ali junto. E a multidão se voltou para ele e pediu orientação. E será que ele soube responder? Sim, a Aminadab. Nossa, tá falhando, peraí. A Aminadab soube responder, soube orientar. Algo reativou dentro dele, gente. Peraí, deixa eu dar uma tossidinha. Ai, 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 pronto. E aí, o que aconteceu? Algo reativou dentro dele, aflorou. Aquela pessoa que tinha o conhecimento um tempo atrás, estava adormecido, estava apagado, estava perdido. Algo reativou ali e ele soube responder a eles o que estava acontecendo. E ele falou: o que está acontecendo é que eles conversam com os anjos. E aí, então, eles, nossa, tiveram uma percepção maior, tá? Então, ele reativou aquela luz divina que todos nós temos. Nós temos aquela luz de Cristo, nós temos esse direito de receber aquela luz de Cristo que vai, em algum momento da nossa vida, confirmar o caminho certo, né? Ter aquela intuição do certo e do errado, né? Então, nós não somos largados aqui à toa, né? Sem alguma luz divina dentro de nós. E aí, quando ele respondeu, o que a multidão perguntou para ele? Continuaram pedindo ajuda dele. Tá, e o que a gente faz para essa nuvem de escuridão que nos cobre? O que a gente faz para que essa nuvem seja removida? Essa nuvem de escuridão seja removida. Algum simbolismo aí, gente, mais uma vez? Será que aqueles momentos que a gente está tão perdido, a gente não se pergunta e não pede, tipo, nossa, o que eu tenho que fazer para essa nuvem de escuridão ser removida da minha vida? Algum pensamento tóxico,
né? Algum pensamento sabotador, algum trauma que vem à tona, alguma situação que tu não tá achando solução, né? Algo que tu quer fazer de bom, cumprir com algum desejo teu, alguma vontade do Senhor, e tu sabe que tem outras pessoas que não estão de acordo, que não estão contribuindo, e tu quer fazer, mas tu não sabe como fazer direito, né? Né? E a multidão estava se perguntando: o que, que a gente faz para que essa nuvem de escuridão seja removida da nossa vida? E mais uma vez, o Aminadab soube responder, né? Porque ele já havia sido, né, membro da Igreja de Deus. Ele havia se perdido, mas no momento certo, para cumprir um propósito maior, ele relembrou de todas as coisas, ele reativou todo aquele conhecimento e testemunho que ele tinha. Que lindo, né? E aí, então, que ele falou para eles, né? Que eles precisavam primeiro se arrepender, e depois clamar até eles terem fé em Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente vê assim, né, nas orientações, das escrituras falando, né? Tenham fé, né? Orem, tenham fé, tenham fé. O que a Aminadab falou? Primeiro, se arrependam, e segundo, clamem até ter fé. Olha a diferença. Eles deveriam clamar, 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 até sentir aquela fé inundar o corpo deles e acreditar em Cristo. E ainda mais, ele fez uma promessa no final. Olha o que ele falou no final. Deixa eu ver se eu acho aqui. No final, ele fez uma promessa com uma convicção. Ele falou, ele falou que assim que eles clamassem para ter fé em Cristo, aí então aquela nuvem iria se dissipar. E ele falou muito convicto. E o que fizeram? A multidão acreditou e aplicou. A multidão acreditou e fez. E o que aconteceu? Ali diz no relato que eles clamaram, clamaram até a nuvem se dissipar, gente. Imagina a gente estar lá vendo toda essa situação acontecer, seus espectadores lá. Então, não fala que eles oraram uma vez, pronto, resolvido. Não, eles clamaram e fizeram conforme a Aminadab falou, até a nuvem se dissolver. Então, esses dias eu estava conversando com o Bruno e a gente estava falando sobre a questão de jejuar e orar e pedir, que às vezes vai demorar mesmo. Mas será que nossos dedos estão calejados de bater nas portas dos céus? E aí ele falou mais uma coisa. Peraí. Eu vou pedir água, só um pouquinho. Ai, gente, que loucura essa tosse. Estão aí comigo ainda? Estão comigo aí? Estão atentas? Ai, ai. Gente, já voltei, voltem também. Posso continuar? Tá. E aí o Bruno pegou e falou assim também. Nossa, não dá. Eu vou ter que esperar minha água chegar, tá? Só um minutinho.
Pronto, voltei. Estão vivas? Depois quero ver editar essa aula aqui, cortar, vou fazer o corte. Então tá bom. O Bruno tava no banho, eu nunca queria ganhar minha água. Eu falei da mão, né? De calejar as mãos e tal. O Bruno já falou diferente. Ele falou assim, uma vez, ele falou assim, uma vez eu ouvi que a gente tem que bater até a porta abrir. Bater, bater, bater até a porta abrir. E é o que fala nas escrituras, né, gente? Nas escrituras fala que a gente tem que ter diligência, tem que ter esforço, comprometimento, empenho, constância, né? E assim como tudo na vida. E aí, então, já que eu tinha parado, esse relato me lembrou isso, sabe? Que eles clamaram, clamaram até que aquela nuvem se dissipasse. E foi o que aconteceu. E depois disso, veio a leveza, o alívio, o conforto. O que que veio? Cada um foi envolto por um pilar de luz. Olha só, eles estavam envoltos numa nuvem escura, numa escuridão, né? Uma neblina muito densa. E depois foram envoltos por um pilar de luz. E receberam a visita do Espírito de Deus que penetrou o coração de cada um. Imagina vocês lá nessa situação vivendo isso, né? Receber clareza, perdão dos pecados, alívio, paz, estar envolto num pilar de luz. Eles também não se queimavam, né? Era algo de Deus ali mesmo acontecendo. E ainda receber a visita do Espírito de penetrar o teu coração, que trouxe a eles uma alegria inexplicável. E começaram a falar coisas maravilhosas, e anjos também ministraram a todos eles. Olha que lindo! Anjos desceram para ministrar a todos eles. E aí o que aconteceu depois disso? Aquilo morreu? Não. Eles seguiram um caminho melhor. Aquela terra dos inimigos revoltados, cheio de ódio no coração, se converteram e seguiram um caminho melhor, começaram a falar para os outros o que tinha acontecido com eles, tomaram decisões melhores na vida, né? Abandonaram aquele ódio, se curaram. Então, acho que todo mundo precisa disso na vida, não é? Abandonar aquele caminho de ódio, de rancor e tomar decisões melhores. Só que para isso a gente precisa passar por um processo. Não tem como, não tem jeito. Esses dias eu estava vendo um professor falando que ele falou assim: ele é um psiquiatra, tá? Né? Ele falou assim: as pessoas acham que a gente vem aqui falar de autoconhecimento, de cura interior, e acha que é modinha, acha que é bonitinho, acha que é tudo florzinha. E não é. Não é modinha, a gente não tá aqui falando que é tudo mil maravilhas. O caminho do autoconhecimento, gente, da cura, do crescimento, dói. Não é facinho. Tem muitas ferramentas que a gente faz, muitos testes que a gente já fez aqui, passou mentoria comigo, sabe? Que mexe com a gente. A gente tem que voltar e olhar para dentro e passar por um processo, mas que dá um alívio imenso, né? A gente se sente super liberta depois. Muita coisa faz sentido, a gente cura muitas coisas que nem sabia às vezes que estava lá incomodando, né? Então é um processo que a gente tem que passar. Então eu gostei muito desse carinha aí, que era uma dracma perdida, que se voltou para Deus, reativou aquela luz dele, aquela chama interior, e ajudou outras dracmas perdidas a se encontrarem, né? Acharem o seu caminho de volta. Tá, agora eu quero saber o seguinte: estão todas atentas aí? Quais são as suas dracmas perdidas hoje, mulherada linda? Parem, eu até coloquei uma imagem um pouquinho mais moderninha ali, para se identificarem um pouco mais. Quais são as dracmas perdidas na vida de vocês hoje? Pensem aí.
Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Antes a gente falou das dracmas perdidas como alguém que se afasta dos caminhos de Deus, certo? Mas vamos ver mais, vamos adiante, vamos nos aprofundar. O que mais? O que mais pode ser? Oi, Dracmas perdidas. Oi, Oi? Alissa. Oi? Posso compartilhar? Por favor. Eu achei incrível, assim, os teus ensinamentos e teus sentimentos sobre a escritura de Elamã 5. E aí eu abri aqui também para acompanhar e estudar. E tá escrito aqui um dos acontecimentos mais especiais e incríveis do livro de Mórmon. E agora com essa pergunta que tu fez sobre dracma perdida, hoje eu tirei o dia para estudar sobre talentos e dons. E eu recebi algumas respostas e eu percebi que eu tenho talentos perdidos. Opa. Eu acho que se encaixa um pouco nessa Perfeito. pergunta que tu faz. Dons e talentos que estão perdidos só que dentro de mim. E tem o estudo que eu fiz me tocou bastante. E uma das partes fala assim que Paulo, o apóstolo Paulo, disse: não desprezes o dom que há em ti. E a gente tem que se esforçar para descobrir, desenvolver os nossos talentos e melhorar eles, e isso exige esforço. Então eu tô novamente assim no processo de resgatar, eu tô procurando, sabe? E uma coisa mais forte foi dito assim, ó, que eu vou ler. Conta a história de uma mulher, né, que ela tava assim, ela sentiu que não estava fazendo nada, assim, para se desenvolver mais. E ela pediu uma bênção especial pro marido. E o marido foi inspirado disso o seguinte: se ela não desenvolvesse logo seus talentos, eles lhe seriam tirados e dados a outrem. Isso me tocou bastante. E eu senti que eu tô com os meus talentos muito perdidos, assim. E eu preciso me esforçar para achar. Por quê? Ao desenvolver talentos e dons que são dados por Deus, eu posso abençoar outras pessoas, abençoar minha família e a mim mesma, que é o principal propósito de Deus conceder esses dons, né? E essas habilidades aos seus filhos. Então, só gostaria de compartilhar isso, que eu descobri que eu tenho sim, que eu estava muito enganada quando eu pensava que eu não tenho talento nenhum. Talento de música, talento de escrita, de teatro, essas coisas que são mais visíveis, né? Admiráveis. Mas eu não posso me diminuir por causa disso. E eu tenho sim dons, talentos, e que eu preciso desenvolver mais. E eu gostaria de compartilhar isso, Muito, esse pensamento. muito bom. Quem curtiu aí essas palavras da Adri? Nossa, gente, perfeito. É exatamente isso. E a gente tem dentro de nós tantas coisas lindas, né? E se a gente estiver disposto, mulheres, prestem bem atenção, se nós estivermos dispostas, a gente pode desenvolver aquilo que nunca ninguém viu que a gente tinha um talento, algo voltado para aquilo, a gente pode despertar aquilo em nós. Quem dirá aquilo que já tem em nós, que só precisa de um empurrão, né? Só precisa de um esforcinho a mais. E como ela falou, geralmente vem o quê? Música, dança, canto, né? Que é o que mais a gente pensa na hora. Mas, gente, tem tantos dons e talentos dos mais variados tipos. Quem aqui já viu acho que é o Testamento. Obrigada. Quem aqui já viu lá no site Angel Studios, que é do The Chosen, tem lá um outro filme que está disponível. E eu indico muito que vocês vejam. É Testamento ou Testamentos? Testamentos, acho que é. Que conta como é que foi pós, né, a morte de Jesus. E o que os discípulos, né, numa linguagem bem moderna, num contexto moderno,
que eles fizeram? E essa parte dos talentos, nossa, me marcou demais. É mais pro final do filme. Me marcou muito, muito. Vocês vão ver que assim, ó, foi fantástico a forma como eles colocaram. Então, isso que a Adriana falou estava perfeito, porque eu já ia emendar nisso, tá? Eu quero que vocês pensem aí o que mais, né? Algum princípio que a gente perdeu em nosso lar, né? Princípios que foram perdidos dentro da nossa casa, algum talento que se perdeu, que adormeceu, como a Andressa falou, algum sonho que ficou engavetado, soterrado. Pensem aí. Vão pensando nas dracmas de vocês. Um propósito de vida que você não encontra. É isso aí. Eu ia falar disso. Um dos dons que a gente pode ter é o de ouvir as pessoas, de ter empatia pelas pessoas. Então, são diversos dons e diversos tipos de talentos, tá? Só que a gente tem que aceitar o que a gente tem e agradecer e desenvolver cada vez mais aquilo. E aquilo que a gente gosta, que a gente admira, vamos aplicar, vamos fazer, vamos aprender. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, eu sempre falo isso. Nós já temos essas habilidades dentro de nós. A gente só precisa pôr em prática, aprender. Nós temos uma mente pensante. Nós temos um corpo que não foi dado à toa, foi dado por um propósito, que é realmente fazer, acontecer, ir atrás, aplicar, né? Então, que mais? Pensa em um propósito de vida que vocês não estão encontrando. Eu estou indo só no piloto automático, eu sinto que tem algo a mais, um chamado que eu não está encontrando, não está batendo. Algo de real valor na vida de vocês. O que tem aí de algo de real valor na vida de vocês que vocês acabaram perdendo, né? Ou que sabe, quer tá lá, mas não tá sabendo encontrar, né? Que tá até hoje procurando, não sabe como encontrar. Então, gente, nós podemos resgatar isso sim. Nós podemos resgatar. Só antes de continuar, a Adriana falou dos talentos, né? Quem estava ali naquele grupo do desafio Destrave Sua Vida Já? Quem participou daquela da última aula Masterclass que eu fiz? Teve uma que eu falei lá dos talentos, né? Então, ali eu já fiz algumas perguntas que vai orientar vocês. Aquela aula, até eu tenho que arrumar ela, porque no meio deu alguns problemas com áudio. Mas ela tá muito boa, então quem puder assistir, assista de novo, tá? Ou assista, né, pela primeira vez. Então, vamos lá. A gente pode resgatar essas dracmas, né, perdidas. Algo de real valor para nós. Como que a gente faz isso? Acendendo, varrendo e buscando. A resposta está lá naquela micro parábola que eu comecei a falar para vocês. Lembra que eu falei, às vezes é tão pequenininha, mas quanta coisa a gente pode tirar dali? Nós precisamos acender a candeia. Nós precisamos varrer e buscar, varrer a nossa casa e buscar com diligência. O que seria acender a candeia, gente? Orar, abrir a mente, estar disposta a receber e aprender. Receber, assimilar, aprender, para daí então usar, né? Então, eu vejo acender a candeia assim. Quando a gente ora, parece que liga a luzinha. E aí a gente pede, né? Orientação, que os caminhos se abram, que a gente possa estar com os olhos abertos para poder enxergar aquilo que a gente precisa. Lembre que eu falei que em todas as coisas no universo, em todas as coisas que Deus criou, há simbolismo, que Deus vai jogando sinais na nossa vida. É uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, nas aulas, enfim. Mulheres, estejam atentas aos sinais, estejam atentas aos sinais. Né? Por quê? Às vezes a gente vê uma coisa ali sendo repetitiva e, aquilo ali eu já estou acostumada. Tá, mas peraí, se está se repetindo na tua vida, tem um porquê, né? Um padrão ali que se repete.
Alguma coisinha, às vezes tu ora, e vem alguém te oferecer uma ajuda, um apoio, fazer uma pergunta para ti, e tu ignora. Tu acha que não precisa, que não, deixa para depois. Não preciso disso agora. Será que vocês estão atentas a esses sinais que estão aparecendo? Vocês estão pedindo. E aí vem aquela inspiração no coração e aquela ideia de madrugada. O que vocês fazem com essas ideias de madrugada? Vocês estão lá anotando e deixando passar, daqui a pouco passou um mês, o que era aquilo mesmo? Nem lembro mais. Então, é sério esse negócio. Se a gente não fazer e aplicar o que está vindo para nós, o Senhor é muito sábio. Como a Adriana falou, ele vai ser passado para outra pessoa, para que outra pessoa que esteja disposta a fazer, né? Porque as coisas dele têm que andar, a vida tem que continuar. É um dinamismo, né, da vida, tá? Então, o segundo ponto, varrer a casa. Então, vamos sair um pouquinho do sentido literal e mais para o metafórico, né? O que seria esse varrer a casa? Eliminar os ladrões. Eliminar os ladrões do nosso tempo, que roubam nosso tempo, que roubam nossa energia, que roubam nossa vida espiritual. Os veneninhos. Vamos eliminar os veneninhos, varrer os venenos da nossa vida. Aqueles venenos que vêm nos contaminar, nos sabotar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, né? Então, quais são? Vocês sabem. Cada um aí sabe quais os ladrõezinhos veneninhos que estão aí na casa de vocês, na vida de vocês, que vocês têm que eliminar. Coisas que vocês já vinham percebendo e que agora, talvez com essa aula, possa dar um clique e uma clareza maior. Que mais? Fazer um detox, né? Fazer um detox de pessoas, de lugares, de objetos. Gente, eu falo sempre, os objetos, eles têm uma energia. Vai chegar um ponto da vida de vocês, vocês vão subir na escadinha do conhecimento, vão subir na escadinha da consciência. Quando vocês vão subindo isso, a clareza de vocês vai aumentando. E aí vai ter coisas que vocês não vão querer mais. Vai ter coisas que vocês vão olhar e falar, nossa, isso não faz mais sentido para mim. Eu vejo agora quanto isso não vale a pena, me sobrecarrega. Então, eu falo, né? E isso é real, tá, gente? O ambiente influencia muito, os objetos, eles carregam, eles ficam aquele peso, aquela energia estagnada. Então, a gente precisa abrir espaço para coisas fluírem, para coisas novas chegarem e circularem, né? Quem aqui já fez isso? De doar coisas, de trocar, substituir, e não se sentiu melhor depois? Quem aqui já fez isso? Não dá um alívio, não? Ai, algo novo acontecendo, né? Parece que é limpar os armários mentais, né? Quando a gente organiza o nosso roupeiro, a gente está organizando a nossa vida, ou seja, nossos armários mentais. Então, tudo é um simbolismo, tá? Então, o que mais? Fazer um detox, né? De situações, de pensamentos, de tudo, né? Físico e não físico. O que mais? O varrer a nossa casa. É realmente se conectar com Deus, usando as ferramentas certas. Ferramentas de autoconhecimento, as ferramentas que nos levam a conhecer mais a palavra de Deus, né? Então, assim, essa conexão vai fazer com que a gente destralhe aquilo que não está sendo bom, que está atrapalhando, a gente faz esse detox, então a gente faz aquela conexão, a gente faz uma varredura e a gente pega e foca no que é necessário. A gente foca no centro, na nossa essência, né? E para ir de encontro com a nossa essência, a gente tem que estar na luz. Porque a questão da personalidade, né? A gente tem a nossa essência, certo? E nós temos nosso ego que vai criar em nós vários comportamentos, vários filtros. Então, para chegar na essência, a gente tem que tem a sombra e a luz. Então, elas estão em constante conflito. A gente tem que cada vez mais caminhar nessa luz, desfazendo aqueles filtros, aquelas armaduras do nosso ego. Outro momento eu posso explicar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente, resumindo, é isso, tá? Então tá, acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência. Gente, buscar é o quê? Buscar é passivo ou é ativo? Buscar é ação, não é?
Vocês concordam? Buscar, para mim, é ação. É sermos ativas, agentes da nossa vida. E aí, então, vem a parte de aplicar as ferramentas. Adianta vocês estarem aqui. Tem gente que já fez terapia comigo, já fez mentoria comigo, já fez sessão de clareza, já fez cursos, já fez consultoria, já fez um monte de coisa comigo. Tá, ok, fez todo um processo, uma caminhada. Adianta só fazer isso e não aplicar? Não, não adianta. Então a gente tem que aplicar as ferramentas que vêm até nós. Então a gente precisa experimentar. Mulheres, eu sei que nós temos muito dessas travinhas, desse medo, desse receio de experimentar coisas. Comece a eliminar isso na vida de vocês. Comece a testar, experimentar, se permitir. Combinado? Vocês vão fazer isso a partir de hoje? Testem algo novo. Testem aquela coisa que dá um medinho, assim, né? Que dá aquele friozinho no estômago. Façam. A vida é muito curta. Vocês estão aqui para experimentar, para aprender. E assim vocês vão vendo o que faz sentido, né? Vocês vão usando aquilo que vocês têm, vão aplicando, até dar um match, né? Dar um match, assim, dar aquele encontro. Olha, casou, se conectou, deu certo. Combinado? Quero ver vocês bem ativas, hein? Essa semana, viu? Então tá, queridona, só para finalizar a aula, algumas já conhecem, algumas não. Eu trouxe isso aqui porque algumas vão ver a aula depois. E algumas mulheres têm vindo me perguntar de algumas coisas que estão perdidinhas, estão confusas. E eu quero saber o seguinte: o que nós vamos decidir hoje fazer na nossa vida? Olha, Alice, eu tô tentando, mas tá um enrosco. Eu tô cansada de novo, tô perdida de novo, tô confusa, não sei por onde começar. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui bem rapidinho para vocês, para realmente dar esse caminho aí para vocês, tá? Bem básico. Porque aquilo que você resiste, persiste. Então, se a gente está resistindo a alguma coisa, está evitando olhar, sabe aquela coisa que vem, tu encobre assim o rosto, não quer ver? Vai persistir, minha filha. Sinto te dizer que aquilo que você não acolhe, gruda, tá? Então, vocês têm que abrir espaço para o novo, para que coisas novas, desafios novos venham acontecer na vida de vocês. Então, como é que eu posso ajudar mais vocês? Para vocês que estão acompanhando a aula e tudo, mas quer as ferramentas, tá? Essas ferramentas que tu falou, como é que eu faço? Por onde que eu vou? Primeiro passo, eu indico a sessão de clareza, né? Para quem quer realmente chegar, tá, peraí, onde é que eu tô na vida? O que que eu quero? O que que eu gosto? O que que eu faço primeiro? Sessão de clareza. Uma sessão de 50 minutos a 1 hora, um valorzinho bem acessível, super tranquilo, que tu já sai com um mapinha ali, né? Um quadrinho das primeiras ações que tu vai tomar. Tu vai identificar o que realmente faz sentido na tua vida, o que não faz, por que que tu... Porque muitas pessoas vêm na sessão de clareza e trazem respostas amplas. E quando a gente tem respostas amplas, a gente não alcança nada. A gente tem que ter metas específicas, tá? Isso é a primeira regra. E muitas ali, quando perguntas simples que eu faço, a pessoa não sabe muito definir, não sabe muito bem afunilar. E a sessão de clareza é para isso, tá bom? Então, tem perguntas ali específicas, perguntas poderosas, para te sair dali com os primeiros passos, um direcionamento, uma clareza realmente daquela área da tua vida, tá bom? Que mais? Tem o que eu chamo de mapa feminino. Por quê? Gente, é um processo completo. Isso daqui já é uma mentoria, tá? É um processo completo, riquíssimo, que eu levei anos para construir. Muitos momentos, assim, de ponderar, de questionar, de chorar, de ir atrás, de investir tempo e muito dinheiro nisso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu compilei e tracei, criei um mapa realmente. Tu sai dali, gente, se conhecendo mais, dando pulinho de alegria, com brilho nos olhos. Essa é a verdade. Tu sai ali com um brilho maior nos olhos. Porque, poxa, agora eu entendo por que que eu sou assim. Agora eu entendo por que que eu ajo desse jeito, por que que eu reajo desse jeito, né? Por que que tem coisas que eu não estava alcançando. E ali, então, esse mapa feminino é um processo de autoconhecimento.
né? Que tu vai entender a tua personalidade, teu perfil comportamental, vai entender como é que tu funciona nas relações, vai entender o que tu quer, a tua essência, para onde que tu vai, né? O teu propósito. Então, gente, é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Ó, tem uma colega aqui no grupo que fez a mentoria. Gente, coisa mais linda de se ver. Pense numa pessoa que deu pulos na evolução, assim, ó, tum, deu um pulo, aplicava, super diligente, aplicando tudo. Essa pessoa começou a desfazer os nós lá do passado, ela começou a identificar coisas e ela queria mais e mais, mais e mais. Teve uma sede, né, de conhecimento. E teve repercussão na vida conjugal dela. A casa dela mudou, começaram aqueles planos que estavam no papel, começou a tirarem do papel. Ou seja, uma coisa começou com ela, gente, entenda, começa contigo e aquilo vai se espalhando na tua vida. São as ramificações que vão sentindo o impacto dessa tua decisão. Vocês percebem isso, o poder disso? É muito lindo de ver, sabe? A transformação, assim, os resultados, muito legal. Tá? Então, assim, são 2 meses comigo, né, nesse processo, porque, gente, envolve coisa. Então, a gente tem que estar juntinha, tem que passar um tempo junta e fazer esse passo a passo, essa construção. A gente primeiro se desconstrói algumas coisas para poder se construir, tá? E aí, gente, quem tá com problemas assim, ai, Alisson, mas tem algum trauma, um bloqueio que eu tenho na minha vida, uma coisa, uma ansiedade, uma coisa que eu preciso entender e desfazer isso que tá aqui nosado, aí eu te indico a terapia TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, tá? Quem já fez sabe que é uma terapia muito breve, muito focada e com resultados eficazes, né? É uma terapia que não foi feita para falar e desabafar, uma terapia que foi feita para mexer aqui, ó. Aqui com o nosso inconsciente, que comanda todas as coisas, que guardou todas as coisas, que faz você ter comportamentos que você não entende o porquê. Então, a TRG, ela vai ser um quebra-cabeça ali que vai sendo montado, né? A linha vai se desfazendo aquele nó e vai traçando uma linha, né, congruente, uma coisa clara na tua vida, tá? Então, essa terapia é para quem às vezes tem uma fobia, tem algum medo de dirigir, tem fobia com animal, alguma coisa assim também serve, tá? Tudo que tem enrolado no teu psiquismo, a TRG ela é capaz de resolver, de solucionar isso, tá bom? Super simples, muito poderosa, muito breve e com resultados maravilhosos e milagrosos, tá? Então é incrível. Que mais? Demais cursos seriam para aquelas pessoas. Eu tenho alguns cursos, algumas aulas, né, com alguns temas, que daí eu direciono para a pessoa, olha, eu agora eu só quero despertar, eu só quero estudar sobre tal tema, eu quero me conhecer um pouco mais. Ok, então eu tenho alguns cursos também que eu posso direcionar a vocês, tá? Que daí vocês vêm no ritmo de vocês, no tempo de vocês, vão fazendo os exercícios, anotando, tá bom? Então são formatos diferentes, um pouquinho diferentes, para soluções assim mais diferenciadas também, tá bom? Algumas diferentes, assim, específicas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Me contatem, me chamem, me perguntem, tá? Não, o que não dá é para ficar na dúvida, ficar, ah, deixa, eu vou prorrogar, vou deixar. Gente, a vida tá passando, né? As coisas estão acontecendo muito rápido no mundo. Então, a gente precisa acelerar o nosso passo no sentido de evoluir, desfazer os nossos nós, para que a gente possa ser uma pessoa, como a Adriana falou, melhor para a sociedade, para ajudar outras pessoas, para desenvolver outras pessoas. Não tá aqui só para nós. Imagina se o Aminadab tivesse guardado tudo para ele. Imagina, mais de 300 pessoas continuariam perdidas. Mais de 300. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido alguma coisinha aí para vocês. Vamos continuar juntas nessa jornada, que tem mais coisas para a gente trabalhar e falar, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma dúvida? Pode ligar o microfone. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.
E que mais? Vou deixar a aula gravada para vocês também poderem assistir depois. Combinado? Tudo certo? Tudo bem? Eu nem vi o que tinha ali. Pois é, tem que fazer a TRG então, Dulcinha. Temos que fazer a TRG. Tá bom, minhas lindas? Se ninguém quer falar, absorva aí tudo que foi falado, tá? E eu quero ver vocês tomando novas atitudes, novas ações essa semana, tá bom? Vocês se comprometem com isso? Eu vou perguntar, hein? Eu vou ficar de olho, tá? Um beijo para todas, fiquem bem, a gente vai se falando. Vou ficar de olho sim, tu sabe, Andresa, que eu fico. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.